Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo vamos falar sobre negociações, jogadores que estão aí na mira do Vasco, negociações que estão acontecendo, especulações também, alguns nomes aí que foram falados, ligados ao Vasco, mas que parece que a coisa não tem condições de ir para frente, enfim. Vamos aqui dar uma passada em tudo que está acontecendo nesse mercado da bola, o Vasco tentando aí se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro também. A CBF divulgou a tabela detalhada da competição. O Vasco vai estrear numa sexta-feira. A gente vai ver aqui os primeiros jogos do Vasco. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo perguntando se você tem um OneFootball no seu celular, porque se você não tem, você tá dando mole, então você vai parar de dar mole agora, você vai baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um aplicativo completo sobre futebol, lá você acompanha todas as tabelas, todas as notícias, enfim, tem jogo ao vivo, tudo o que você precisa saber sobre futebol brasileiro e mundial você encontra no OneFootball. Link para baixar na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela, é só você apontar a sua câmera e baixar. Bom, começo esse vídeo aqui mandando um abraço especial e parabenizando a torcida União Vascaína, que completa 13 anos nessa quarta-feira. União Vascaína, que é uma torcida fundada em 2009 e que eu fiz parte durante vários anos, ali de 2009 até 2013 mais ou menos. Eu fiz parte da União Vascaína, sempre assistia jogo em São Januário, no Maracanã com eles. Viajava também para fora do Rio de Janeiro, em caravana com a galera da UV. Então, um abração aqui, parabéns para a UV, que continua de pé, 13 anos depois. Um abraço aí pro meu mano Joãozinho, que agora tá aí de frente, comandando a torcida. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu tenho um carinho gigantesco pela UV, que ajudou a moldar o torcedor que eu sou hoje em dia. Enfim, vamos começar aqui falando da Série B do Campeonato Brasileiro, que a CBF detalhou as rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear numa sexta-feira. A estreia do Vasco será no dia 8 de abril, sexta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. Inicialmente, esse jogo contra o Vila Nova estava marcado para o sábado, dia 9, Mas agora, com a tabela detalhada, a estreia do Vasco será na sexta-feira, dia 8 de abril, 7 horas da noite, em São Januário. Vamos aqui para as próximas 5 rodadas, da rodada 1 à rodada 6. Na segunda rodada, o Vasco vai enfrentar no sábado o CRB lá em Maceió. Inclusive, estarei nesse jogo, vou para Maceió, já comprei a passagem para acompanhar Vasco e CRB. Na terceira rodada, o Vasco joga também numa sexta-feira, dia 22 de abril, contra a Chapecoense, 9h30 da noite. Na quarta rodada, o Vasco encara a Ponte Preta numa quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário. Na quinta rodada, o Vasco vai encarar a Tombense num sábado, dia 30 de abril, 7 horas da noite, em Muriaé. Mais um jogo fora de casa que eu estarei presente também. Vou para Muriaé acompanhar o Vascão. E na sexta rodada, o Vasco recebe o CSA em São Januário no sábado, 7 de maio, a partida também marcada para 7 horas da noite. Então, esses são os primeiros 6 confrontos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Quantos pontos dá para fazer, hein? Será que dá para fazer 18? 18 eu acho muito, hein? Eu podia fazer 18, hein, cara? 18, 6 vitórias, imagina? Começar com 6 vitórias, que beleza? Enfim, o time é fraco, mas estaremos aí ao lado do Vasco nessa campanha de volta para a primeira divisão. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos começar a falar de negociações. Vamos começar falando sobre zagueiro. O Vasco está negociando com o zagueiro Vitor Mendes, do Atlético Mineiro. A informação é do canal Atenção Vascaínos e também da rádio Itatiaia de Minas Gerais. Vitor Mendes é um zagueiro que atuou em 2021 pelo Juventude, Fez ali uma excelente Série A pelo Juventude.
O Juventude que ficou na primeira divisão, né, conseguiu se manter, e ele foi um dos principais jogadores do Juventude. Ele estava por empréstimo, né? Pertencia ao Atlético Mineiro e estava por empréstimo lá no Juventude. O Atlético Mineiro pediu o jogador de volta e no início dessa temporada ele retornou, né, ao Atlético Mineiro. Mas desde que retornou ao Galo ele jogou muito pouco, né? Participou apenas de 3 jogos no Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, Uberlândia e o URT. Ele tem vínculo com o Atlético Mineiro, contrato lá com o Atlético Mineiro até o final de 2024, um zagueiro de 23 anos que o Galo deposita assim, muitas expectativas, né? Que vai se tornar um grande zagueiro, mas lá no Atlético Mineiro, como o elenco é muito farto, né? Ele acaba sendo ali a 5ª opção praticamente, porque o Atlético tem já um time bem formado. E o Vasco, né, buscou aí informações sobre esse jogador. O Vasco tentou uma proposta de empréstimo, o Atlético Mineiro acabou recusando, e ao canal Atenção Vascaínos, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, disse que o Vitor Mendes é um jogador valorizado e o clube quer fazer dinheiro com ele, né? O Vasco está aí interessado, tentando negociar com o Atlético Mineiro a situação do zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos. O Vasco busca, né, um zagueiro no mercado, pelo menos um zagueiro no mercado, depois da saída do Cangá e também da lesão, né, do Ulisses, que vai perder aí boa parte da temporada. Então o Vitor Mendes é um nome que está no radar do Vasco. Negociação difícil, mas que pode acontecer. Bom, o nome que surgiu ontem com muita força foi o do meia atacante colombiano Jarlan Barreira, jogador que defende o Atlético Nacional da Colômbia. Inclusive, a imprensa colombiana afirmou que o Vasco fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares, né, pelo Barreira, o meia atacante aí do Atlético Nacional da Colômbia. Eu fiquei até meio desnorteado aqui, porque se você converter 2,5 milhões de dólares, dá tipo ali uns 13, 14 milhões de reais. Será que o Vasco realmente ofereceu 14 milhões de reais para contratar esse colombiano? Enfim, foi o que disse a imprensa colombiana. Eu aqui não acredito muito não, tá? Que o Vasco está oferecendo 14 milhões para jogador, custo acreditar. Mas enfim, a imprensa colombiana trouxe essa informação e a página Arena Cruz Maltina entrou em contato com o empresário do jogador perguntando sobre isso, né? Se teve realmente uma proposta do Vasco, se existe alguma possibilidade. E o empresário respondeu o seguinte: não posso dar essa informação, mas seria um prazer para o jogador chegar ao Vasco nessa nova estrutura. O que ele quer dizer com essa nova estrutura? Essa mudança do Vasco, né? Transformação em SAF, a chegada da 777, investimento estrangeiro, etc. e tal. Enfim, o empresário também está ali meio que dando uma cavadinha, né, para tentar colocar o jogador no Vasco. Sobre essa proposta, né, essa proposta de 2,5 milhões de dólares, a gente não sabe se realmente aconteceu essa proposta ou se é jogada, né, do empresário para valorizar o jogador, etc. e tal. A gente sabe que essas coisas acontecem também. Mas vamos ficar de olho aqui para entender, né, se o Vasco realmente vai avançar ou não em busca desse colombiano, o meio atacante Barreira, que joga no Atlético Nacional. Pelo que eu pude pesquisar, um bom jogador, tá? Que seria titular aqui no Brasil com facilidade, aí um dos destaques do futebol colombiano. Bom, e para encerrar aqui o vídeo, ontem à noite também surgiu a informação de que o Vasco estava tentando a contratação do Casares. O Casares, esse mesmo, que jogou no Atlético Mineiro, enfim, com passagens aqui por alguns times do futebol brasileiro e alguns problemas extracampo também. Surgiu essa informação, né, de que o Vasco estava atrás do jogador, porém o empresário do Casares negou, né, que tenha recebido qualquer oferta do Vasco. O jornalista Lucas Pedrosa entrou em contato com o Jorge Marino, que é o empresário do Casares, e respondeu o seguinte: nenhuma proposta do Vasco chegou para mim até agora sobre o atleta. Ele ainda completou dizendo que o jogador tem o interesse de alguns clubes brasileiros e também do exterior, mas que até o momento o Vasco não procurou para falar sobre Casares. No mais é isso, galera. Deu uma atualizada aqui, né? Essa época essa intertemporada, né, onde o Vasco está aí no mercado buscando reforço, tá muito intensa, né? Todo dia surgem novos nomes, jogador colombiano, argentino, enfim. São muitos nomes que aparecem e a gente tenta filtrar aqui para trazer o que é verdade e o que não procede. Enfim, vou ficando por aqui, um grande abraço, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações vascaínas, até a próxima, fui!